É isso aí, vamos lá. Deixa eu tirar aqui o videozinho. E aí, galera, boa noite, tudo certo? Antes de a gente continuar, vamos fazer um teste aqui no microfone para ver se está tudo ok. Fala oi, por gentileza. Oi, pessoal, tudo bem? É isso aí. Só confirma para nós com um joinha, por gentileza, se estão nos vendo bem e nos ouvindo bem, para que a gente possa aqui continuar, por favor. Quem está entrando aí, Vanessa, Maria Laura, Eliana. É uma honra ter vocês aqui conosco. Só dá um joinha, por favor. Alguém tá ouvindo bem? Estão nos vendo bem, inclusive, para que a gente possa aqui prosseguir com tranquilidade. A Pâmela colocou aí, está ótimo. Beleza, então. Fechou. A gente vai prosseguir, beleza? Hoje estou aqui com a mãe. Uma honra para mim. Ai, ai. Eu tava falando com ela que antes da gente entrar na live, que tudo que a gente está vivendo é oportunidade de Deus. Nada viveríamos e chegaríamos onde estamos se não fosse Deus. E a gente quer falar um pouquinho da história dela. Uma história muito forte, uma história impactante, no meu ponto de vista como filho. E eu acredito que você que vai acompanhar também vai se impressionar. Porque não vem nada de mim, não vem nada dela, mas foi Deus que trouxe essa experiência até aqui. Então a gente quer falar como que foi o corpo dela, como que foi a alma dela, como que foi o lado espiritual dela. Então uma trajetória muito linda. E antes de a gente começar, a gente quer orar para que Deus possa nos conduzir, para que Deus também possa trabalhar em você. Porque às vezes algumas coisas que a gente vai falar aqui, talvez você esteja passando, talvez doa em você, mas eu tenho certeza que Deus vai te curar assim como curou minha mãe, como me curou, e você vai se sentir melhor. Vamos orar, mãe? Sim. Maravilhoso Deus, quero te agradecer, Jesus Cristo, pela sua graça, pela sua liberdade, pela sua oportunidade de estar aqui junto com a minha mãe, Pai. É um privilégio para mim, Jesus, como filho, ver ela, meu Pai, guerreando, batalhando, Pai, se esforçando a cada tempo, onde a vida dela era obscura, era cinzenta. Ela, meu Pai, não tinha esperança nenhuma, mas o Senhor tem trazido esperança para ela, Pai. Sim. Tem trazido amor, tem trazido alegria, e ela tem transmitido, meu Pai, essa paz, esse brilho, essa perseverança. E como está o tema, Pai, do grito de socorro para grito de vitória. Então que sejamos apenas, meu Pai, um canal, uma ponte para que essas pessoas que estão nos ouvindo, Jesus, sejam alcançadas por Ti, Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento e lançamos, meu Pai, aos seus pés tudo que será falado aqui. Amém. É isso aí, pessoal. Agora eu vou deixar ela falar aqui. Mãe, fica à vontade para falar quantos filhos você tem, idade. Então tá. Tenho 51 anos, vou fazer 52 em novembro. 3 filhos, um netinho, né? E meu marido que ficou em casa, deve estar me assistindo agora. É isso aí. Tá bom? Atualmente você está trabalhando com o quê, mãe? Só para o pessoal saber. E sou cabeleireira, corto cabelo. Isso Gosto muito de cortar cabelo, gosto muito de trabalhar com cabelo. É isso aí. Vamos fazer um teste do seu microfone. Quer falar um pouquinho mais alto? Aí, para o pessoal escutar bem, pode falar mais alto. Então, Acho que estão ouvindo bem. Amor, fala para nós aí se está ouvindo bem o áudio da mãe. Pode falar, mãe, por favor? tá ouvindo? Fala Tá mais alto? alto? Isso aí. Se caso eu falar baixo, a mãe falar baixo, fala aí pra gente. Tá baixo, não tô ouvindo bem. Que daí a gente para e fala um pouquinho mais alto, beleza? E pra gente começar, ela já falou, né, da idade dela, 51 anos, tem eu como filho, tem mais 2, inclusive, meu pai, e ela atua, né, como cabeleireira. E a primeira pergunta que eu acho muito interessante é sobre o grito do socorro, mãe. O grito do socorro, porque eu acredito que foi muitos gritos que você passou, até mesmo lá na infância, né? Eu acho que é muito bom a gente comentar um pouquinho lá atrás, para as pessoas entenderem um pouquinho mais quem era a Val e quem hoje é a Val, né? Isso. Quer falar um pouquinho mais, mãe? Sim, se tem alguma cliente minha, amiga também, né, que estiver me assistindo,
né? Hoje eu rio de dentro para fora. Lá atrás, a Val ria só fora. E dentro eu estava gritando. Então, vou falar um pouquinho só as partes que mais me doía, que mais me machucava, o que estava dentro de mim. Na verdade, o que eu via dentro de mim, um buraco escuro, negro, né? Eu não me via, eu mesmo, né? Então, nos 6 anos de idade, eu sofri um abuso. Meu tio foi abusado por meu tio. E, enfim, não falei nada para minha mãe. Quem ia acreditar em mim? Ninguém, né? Porque sempre que uma criança vai falar, às vezes os pais eles não escutam as crianças. Mas, enfim, logo um tempo para frente, minha mãe foi embora e deixou 6 mulheres. Então, nós somos 6, né? Eu e mais 5 irmãs e tenho um irmão. E eu guardei aquela culpa, aquele medo, entrou um medo dentro de mim, né? Um medo. E nunca falei para ninguém. Então eu vejo que ali uma depressão, naquele dia ali entrou um medo dentro de mim que causou a depressão, que enfim, ninguém sabia, não falava sobre a depressão, né? Logo depois minha mãe foi embora. E, enfim, ficou eu e minhas irmãs. A gente acabou ficando na rua, né? Porque ficamos na casa de uma tia nossa e nossa tia chegou e voltou e falou que nossa mãe não ia voltar mais. Então, eu era mais velha no momento, tenho outra irmã mais velha. Mas naquele dia estava só eu e minhas irmãs. Você tinha quantos anos, mãe, ali, dessa idade? Ali eu devia ter uns 8, 9 anos. Uns 8, mais ou menos. 8 anos já passou por um processo de abuso. Isso, com 6 anos de idade. Aí eu fiquei com minhas irmãs, tipo, eu me achei como se fosse mãe delas, né, para cuidar delas pequenas. A gente pousou na rua, né, fomos para um colégio lá e eu sentei no chão e coloquei minhas irmãs deitadinhas na minha perna. Falei, cobri ela com a roupa delas, né. Enfim, a gente ficou um tempo na rua, né, dormimos na rua, comemos coisa do lixo, porque a gente não tinha... Pedimos nas casas também, porque a gente era criança também, né, não sabia o que fazer. Mas, enfim, depois meu pai ainda estava vivo, aí meu pai resgatou a gente e levou a gente para casa de uma tia. Vou falar para vocês o que ficou dentro de mim, o que eu guardei para dentro, né? Hoje eu entendo, antigamente eu não entendia o porquê. Para mim, na verdade, era tudo o porquê, né? Enfim, aí meu pai levou a gente para casa dessa tia, e as irmãs ficaram brincando com as primas, e eu fui do lado da porta ouvir conversa. E minha tia falou uma palavra ali que, na época, eu nem sabia o que era, que a minha mãe tinha ido embora, tinha abandonado a gente, e todas nós ia ser prostituta, né? Então, aquela palavra entrou dentro também, mas eu não sabia o que era aquela palavra. Mas, enfim, passou tempo, um homem matou meu pai na nossa casa. Ali, vou dizer para vocês que ali, tipo, me doeu muito, me machucou muito, né? Porque quando meu pai, tipo, o rapaz moeu a cabeça dele com pauladas, né? Moeu, tipo, quebrou o osso da cabeça dele, né? E começou a sangrar. E até no dia, no caixão lá, eu menina, né? Eu estava com 10 anos ali. Eu olhei no caixão, vi sangrando. Naquele momento eu falei que eu ia vingar a morte do meu pai, né? Eu, como criança, eu falei que ia vingar, porque o que seria de nós ali naquele momento? Porque até ali meu pai estava cuidando da gente, né? Depois nunca mais vi minha mãe também. E hoje não, hoje eu, né, vejo ela, abraço ela, enfim. E quando meu pai foi sepultado no cemitério, que colocaram ele na cova ali, na verdade eu me vi ali junto com ele, sendo enterrada, entendeu? Ali eu morri junto com meu pai. Eu morri ali. Ali já não era mais eu, porque depois que ele foi enterrado tudo ali, à noite, tipo, eu falava com meu pai. Só que eu sei que não era meu pai. Hoje eu sei, mas antes eu não sabia. Eu falava à noite com ele, porque ele me deixou, porque ele foi embora, que eu queria que ele me levasse, que eu queria ir junto com ele, porque eu fiquei. E ali eu morava com a minha tia. E eu ajudava ela, tipo, ela tinha a chácara dela, ajudava com os animais, enfim. Aí todo dia eu apurava com o trabalho ajudar ela para ir no cemitério, né? Muitas vezes eu dormia ali, foi colocado terra, não tinha nem tijolo, nem nada, enfim. Eu deitava ali, eu ficava deitada ali, falando com ele, né? Quer dizer, achando que eu estava falando com meu pai, mas na verdade não era, né, meu pai. Então, desde ali eu queria morrer, na verdade. Eu não queria viver. Eu dizia que eu queria ir embora junto com meu pai. Eu queria morrer com ele. Que no momento ali, tipo, eu me sentia assim, tipo, que não... Por que eu nasci? Por que eu estava viva? Por que eu estava ali? Então, era muito os porquê. Eu tinha muito porquê isso, porquê aquilo.
E quando chegou nos 15 anos ali, eu não vi mais minhas irmãs, porque a gente foi tipo, extraviada. A gente passou por várias casas, chegou a apanhar em casa, sabe? Teve uma casa que a gente passou, na verdade eu queria me vingar de todas, né? Então, tipo, eu hoje peço perdão, né, que eu jamais queria fazer isso. Mas lá atrás, como eu não tinha entendimento nenhum, eu queria me vingar, eu pensava em me vingar, porque a gente ficou numa casa que a pessoa chamava nós de negrinha e jogava comida no chão para a gente comer. Então a gente não dormia em cama, a gente dormia no puro chão, que era uma casa de madeira, e a gente dormia nas nossas roupas, como se fossem uns ratos ali, a gente dormia no meio das roupas, uma abraçada na outra. E me doeu muito, não porque a gente comia no chão, que ela sentava na mesa toda bonitinha ali, né, e a gente sentava no chão para comer, como se fosse um cachorro, catava pão do chão para comer, e as casquinhas que elas já tinham comido o miolo do pão, jogava as casquinhas no chão. E o que me doeu foi que era inverno, e elas tinham lavanderia, e dentro do tanque tinha uma água lá que foi lavado roupa, ali a semana inteira, e ficou aquela água assim, uma água podre, uma água assim, bem acinzentada a água, e tinha um gelo em cima. E naquele dia minha irmã mais nova fez xixi no soalho, porque no soalho a gente tá dormindo no soalho, né? Aí fez xixi e elas mandaram eu ir lavar minha irmã. E nesse dia que eu fui lavar minha irmã, tipo, quando eu fui ali no tanque, tinha gelo. E eu não queria, eu voltei e falei para ela assim, não, eu não vou lavar minha irmã, porque como que eu vou lavar minha irmã ali se tem gelo na água, né? Minha irmã tinha feito xixi. Não, eu não quero saber, vai lá e se vira, lava ela. Se eu tô mandando é para você obedecer, né? Então eu também fiquei com medo, que eu já tinha medo, né, de tudo, eu tinha medo de tudo, na verdade. Tinha medo das pessoas, eu não confiava nas pessoas, tinha medo de tudo. Aí eu fui, quando eu coloquei ela dentro do tanque para lavar ela, tipo, ela sem roupa e tal, eu coloquei ela ali e quebrou aquele gelo. E eu comecei a chorar muito, sabe? Eu comecei a chorar, porque eu tava com medo, não sabia o que fazer, né? Comecei a lavar minha irmã ali, né? Tipo, sem sabão, sem nada, só lavar ela para tirar o xixi mesmo. E coloquei roupa, então aquilo ali me doeu muito, sabe? Porque como a gente tava assim, tipo, perdido no mundo, eu falei que eu tinha vindo do mundo. Porque tudo que o mundo me ofereceu foi coisas tristes, assim, sabe? Tipo, não sabia, até na época dos 6 anos lá, que eu voltava com o meu tio tinha feito comigo. E vim vindo da morte do meu pai, o porquê o homem matou meu pai, né? Ficamos todo mundo sozinho. Aí depois, minhas irmãs foi tirado para cada lugar, para cada casa, porque minhas tia não podia ficar, porque nós era muito, né? 6 mulheres. Na época eu não sabia onde que o meu irmão estava. Quando meu pai foi morto, meu irmão estava trabalhando, né? Era rapaz também. Na verdade, todos nós sofrimos. E aí, nos meus 15 anos, tipo, eu tentei se matar. Na verdade, eu queria morrer. Eu só tinha vontade de morrer, na verdade. Eu não tinha vontade de viver, né? Eu perguntava por que eu nasci. Então, aí eu também fui na casa de uma tia minha, hoje eles são falecidos, mas eu fui lá e catei todos os remédios que ela tinha lá, bebida de álcool, e todos os remédios que ela tinha lá, e eu coloquei num copo, tomei e me joguei no rio. Hoje eu vejo isso, que quem me tirou de lá foi Jesus. Foi Deus que me tirou de lá. Porque até hoje eu não sei quem me tirou, porque quando eu acordei, eu estava no hospital na minha cidade, lá tem a clínica chamada Gajota, né? Que dizem que é de louco, né? A clínica. Uma clínica de tratamento da mãe? De tratamento psicológico, né? Porque daí eu fiquei fazendo tratamento no CAPS, né, também. Você veja, desde os 15 anos, o médico na época lá que me atendeu era um psiquiatra, né? Então eu fiquei 4 meses na clínica internada, amarrada. Até, na verdade, quando eu acordei, eu estava assim, ó. Uma camisa de força, né? Amarrada, com as mãos amarradas na cama. Me doía o meu corpo inteiro. Tava todo doído meu corpo, com as mãos amarradas, aquela camisa de força. Tipo louco mesmo, quando parece um filme que você assiste. E as pernas também amarradas. Minha tia estava do meu lado. Eu não podia falar porque eu tinha tomado muito remédio, né? Então me travou, né? Parte muscular, tudo, né? Então eu não falava, mas eu ouvi, né? Paralisou minhas pernas também. Fiquei numa cadeira de roda, né? No hospital. Comecei a aprender a andar lá no hospital, que eu não conseguia andar. E continuei no hospital ali por 4 meses. Aí depois foi chamada minha mãe. Quando a minha mãe, eles só iam me dar alta se a minha mãe viesse me tirar. Então, ali eu saí do hospital, fiquei um tempo de novo na casa da minha tia e depois fui morar com a minha mãe.
Então, para encurtar, é muita coisa, eu não vou falar tudo, que é muita coisa para falar. Vamos só pegar aqui. Vocês estão chegando agora, eu vou resumir. Então, a mãe falou que lá com seus 6 anos de idade, né, mãe? Sim, Ela foi abusada pelo tio. sim. Muitos porquês, né? Já começou daí. Por que foi abusada? Aí depois disso, foi abandonada pela mãe. Foi para casa de parente? De estranho, De pessoas estranho. estranhas, parente também. Comeu do chão comida. Passou fome. Pusamos na rua. Ficaram na rua. Ou seja, humilhação total. Imagine só uma vida de uma criança, né? Aí entra na fase da adolescência, aí jovem e trazendo toda essa frustração para a vida, né, mãe? Isso. Por isso que você não queria viver, né? Na verdade eu não queria viver. Ali, quando chegou os 18 anos, passei também ali no meio da idade, tipo, que nem vou falar muito do padrasto, porque também já passou, né? Também, tipo... Sofreu? Isso, a gente sofreu também com as minhas irmãs, mas enfim. Aí nos meus 18 anos, eu comecei a ir para as baladas. Com minhas amigas, arrumei, né? Tipo, eu tive amizade, fui trabalhar numa empresa e comecei a ir para a balada. Antes de você falar por isso, por que você procurou a balada, mãe? Porque era aquele vazio dentro de mim, né? Tipo, uma dor que eu não sei explicar. Uma dor. Então eu queria buscar. Eu comecei a fumar também com os 10 anos de idade. Comecei a fumar com os 10 anos de idade, sabe? Até lembro uma época que eu e uma prima minha, a gente catava xepa de cigarro de frente do bar. Meu Forte, Deus, né? isso. A gente catava xepa de cigarro e de como às vezes era muito chipinha assim, pequititinha, a gente tirava o fumo de dentro e fazia um paeirinho para fumar. Então a gente fumava escondido da tia e tal, né? Isso era para cessar a dor. Isso era né? para cessar a dor, né? Tipo aquela dor que eu tinha, assim, uma dor, uma angústia, sabe? Tipo, na verdade eu tinha de tudo ali, eu tinha medo, eu tinha, tipo, uma falta de ar, eu tinha de tudo. Mas enfim, eu vim vindo, de que eu comecei para as baladas, né? Com minhas irmãs também, tipo, a gente, tipo, ia todo final de semana para as baladas. E lá para frente, tipo, né, encontrei meu marido, que casamos, quer dizer, ficamos morando junto, né? Tipo, quer dizer, eu fiz tudo de errado. Tudo que se imagina de errado que o mundo oferece foi o que eu catei. Não tinha direção, Não né, tinha mãe? direção nenhuma. Não tinha né? pai e mãe para instruir, né? Isso, não. Nem, tipo, estudo. Fiquei um pouco na época ali, era jardim, na época que a gente estava ali, chamava de jardim. Que hoje é escolinha, né? Na época nossa ela chamava de jardim, então a gente ficava ali. E na verdade foi bom passar o que eu passei, porque, tipo, eu aprendi de tudo, né? Deus me ensinou de tudo, né? Eu sei lavar, passar, cozinhar, sei fazer bolo, sei fazer tudo. Então Deus me ensinou. Hoje eu entendo isso, hoje eu estou feliz, né? Mas antes eu ria só fora, né? Dentro eu tinha uma dor muito grande. Ali depois já na casa que tipo, né, tive vocês tudo ali, eu tinha 2 guarda-roupa, né? Tipo aquele vazio eu ficava buscando em coisas assim, né? Coisas externas, né, mãe? Isso, eu ficava buscando. Aí só calça, eu tinha 180 calças. Então, Nem eu sabia que ela tinha tudo isso aí. Eu sabia que ela comprava direto. Toda semana eu tava em loja comprando. Mas, mãe, de novo, se quis. Tinha roupa na etiqueta ainda. Nem tinha usado. Que ela nem tinha usado. Ela doava, né? Passava pra frente, porque ela não ia usar. Porque, como ela tá deixando claro, ela queria preencher aquele vazio, aquela angústia, né? Aquela agonia dentro dela, mas não conseguia. Pode continuar, mãe. Isso, e daí a gente fala que de tipo. Vocês estão, por que não tá falando da academia, né, e tal, a gente vai chegar aí. Vai chegar aí. Porque, tipo assim, ó, eu tinha 2 guarda-roupa. E minha cinturinha, tinha uma cinturinha fininha, eu vestia 36. Ó, faz 7 anos, 6 que a gente tá aqui, então 7 anos atrás eu tava bem magrinha, vestia 36, né, vestia PP, né. Aí, então, as roupas que eu vestia da academia, sempre fiz academia também, né. Então, como eu me sentia inferior, né, as outras pessoas, então eu, tipo assim, eu vejo quando até eu brigava com meu marido, tipo, era uma dor, eu não sei nem explicar para vocês, que eu tinha que gastar, né, eu tinha que gastar, para tirar aquela dor que eu tinha, assim, eu tinha que gastar, eu tinha que comprar, entendeu? Até eu brinco, quando eu falava com minhas amigas, que quando eu passava na loja, os bonecos falavam comigo, não vai levar?
né? Tinha uma roupa bem bonita na boneca lá. Aí eu passava, não vou levar, eu já tenho, né? Aí eu voltava, não vou levar. Aí entrava para dentro da loja e não pegava só aquela. Teve uma vez que teve uma cliente minha, que ela faz cabelo comigo, ela ligou para mim e falou, Val, estão fazendo uma liquidação aqui. Olha, tem uma roupa mais linda que a outra e tal. Eu fiquei ansiosa, comecei a ficar atrás da cliente, comecei a ficar ansiosa, que eu queria já naquele dia ir lá comprar, né? E não deu naquele dia, né? Porque eu demorei no cabelo da cliente lá. Mas no dia seguinte eu fui e peguei 10 calças. Peguei 10, para que 10 calças, né? Se a gente tivesse uma, né? Então, eu queria manter o corpo, né? Que eu ia para academia, sempre fiz academia. Sempre estava na academia. E as roupas que eu usava, tipo assim, assim, tipo, como era bem magrinha, então eu usava roupa que chamava atenção, né? Então hoje eu vejo assim que eu não precisava nada disso, né? Então... Você queria chamar a atenção do povo para tentar acessar essa angústia, né, mãe? Isso, mano. Então, ia atrás das coisas e roupa externa e tal, mas não preenchia, né? Não preenchia. Queria se mostrar uma boa autoestima, né? Isso. Mas não conseguia também. Não conseguia. O que eu via, comprava lá aquelas topzinho, calça de academia, tudo bem coladinho. Tudo curtinho. Tudo curtinho, não usava camisa. Que negócio, tô com uma camiseta, não gostava de camiseta, eu usava só roupinha, tipo, as costas, adorava mostrar as costas, né? Outra, tatuagem, fiz tatuagem, né? Eu lembro uma vez, a igreja, então. Eu fui em todas na igreja. Fui em curandeira, fui em benzedeira, né? Fui na igreja. Cada igreja que eu ia, tipo, não é que era a igreja que tinha problema, o problema era eu, né? Era dentro de mim, né? Tipo, nada estava bom para mim, na verdade, nada. E eu comecei de um tempo, né? Tipo, já agora na minha fase adulta. Eu comecei a chorar muito, né? Várias vezes eu tentei se matar, ia no CAPS, e teve uma vez que eu tomei todos os remédios, né? E na época eu comprava, só que como eu comecei a gastar muito dinheiro em remédio, né? Como o médico receitava. Cada 15 dias eu ia no CAPS, e aí eu falei que eu não estava conseguindo mais comprar remédio, porque estava sendo caro para mim, né? Aí eu comecei a pegar remédio lá. E eu comecei a tomar todos os remédios. Aí teve uma vez que a psicóloga falou para mim assim, Valmira, se você continuar assim, a gente não vai te dar mais remédio, né? Porque eu tava tremendo muito, sabe? Eu tava assim, com o meu corpo tava em choque, né? Até nesse tempo, eu ficava me perguntando, mãe, por que você treme tanto, né? Você não comeu direito? O que está acontecendo? Então, ela já fumava nesse tempo, né, mãe? Fumava direto, um cigarro atrás do outro, então sempre buscando alguma coisinha, né? E daí a gente também ficava se perguntando como filho, por que tanto sofrimento, né, mãe? Tanto sofrimento e que tudo isso que ela está contando, eu já tive uma caminhada de clareza, que ela já conversou conosco sobre isso. Mas na época não. Na época eu não sabia de tudo isso. Porque ela não conseguia lançar para fora, né, mãe? Isso. Machucava ela chorava e não saía, travava. Então, significa que ela ainda não tinha sido curada, né, mãe? Não. Então, hoje, para ela falar isso aqui, hoje mostra a clareza da cura, né, mãe? Isso. Teve uma vez que, tipo, ali depois que eu fiz, antes de eu fazer tatuagem, começou a sair umas bolas no meu corpo, né? Aí, o que eu fiz? Eu tinha navalha, sempre tive navalha que eu cortava no cabelo. Aí eu comprei uma gilete, né? Eu comprei uma gilete, sem contar que eu me batia, me xingava, ficava embaixo do chuveiro chorando. Comecei a deitar no chão, a ficar no chão, né? Não queria sair para fora. Até trabalhava fora, tinha umas clientes me para que você trabalhar fora, Val? Teve uma vizinha minha que todo dia eu ficava no salão até meia-noite, 1, 2 da madrugada, né? 3 da madrugada, né? Aí, por que você trabalhar tanto? Para que você ficar assim, só trabalhando? Você se judia demais. Aí ela contou um pouco da história dela ali para mim e falou, para que? Fica em casa, você tem um salão, fica só que você tem bastante cliente, para que você ficar indo fora? Mas é que ela não sabia que de fato é verdade, eu queria sair, tá? Queria ficar andando. Na verdade, eu queria sair, ficar andando, não voltar para casa. Sem rumo. Sem rumo, ficar andando, caminhando, sabe? Aí, antes de fazer a tatuagem, então começou a sair umas bolas no meu corpo. E o que eu fiz? Eu comprei uma gilete e passei na perna assim, ó. Tirei aquela bola com a gilete. Aí,
Era num sábado, eu estava atendendo no salão. Lógico que eu não contei para ninguém, né? Nem para os filhos, nem para o marido, nem para ninguém. E enfaixei uma faixa em volta da perna, né? Para encher de álcool, assim, no vivo. E punhei aquela faixa e coloquei um vestido, né? Aí depois eu fui consultar logo na semana seguinte, né? O médico falou que eu estava ficando doida. Porque onde que já se viu? Ele falou isso, se você passa essa gilete numa veia, você não pode fazer isso, né? Aí depois eu fui tirar do ombro, né? Que começou a ser umas bolas aqui no meu ombro. Aí depois eu fiz tatuagem, porque como eu usava muito blusinha de alcinha, regatinha, usava muito regatinha, usava muito blusinha, aquelas que dizem tomara que caia. E, enfim, aí eu quis fazer tatuagem. E graças a Deus que eu tive um encontro com Jesus. Porque senão eu tinha tatuado meu corpo inteiro. Nada contra. Uma vez eu vi de um pastor, não sei se ele viu a tatuagem minha ou não, né? Porque eu ia muito à igreja. Aí eu tenho para mim que ele não viu, mas ele acabou falando ali que quem tinha tatuagem não tinha mais jeito, que ela já era do diabo. Ela já estava no inferno, que não tinha mais jeito para ela. Porque já viu você escrever na pele? Deus não aceita isso. Então eu vi muitas palavras ali que eu vi que não tinha mais jeito para mim. Eu estava no fundo do poço e não tinha mais jeito. Para mim era só eu se matar e era o que ia acabar tudo ali. Outra vez eu fui ter na ponte para ser jogada a ponte. Na minha cidade tem ponte, né? É que aqui chama viaduto, lá tem ponte. Aí eu fui para me jogar de cima da ponte. Pensei comigo, vou me jogar bem no meio, que ali ninguém vai me achar, porque ali sempre comentavam que ali tinha um poço morto e tal, enfim. Só não me joguei porque teve pessoas que viram que eu ia me jogar da ponte para baixo e começaram a parar na ponte e começaram a parar. De certo, falaram, não, essa aí vai se jogar, né? Essa mulher deve estar doida, né? E, então, não me joguei porque as pessoas estavam ali. Porque, não, se eu me jogar, não vai resolver, eu não vou morrer. Porque se eu me jogar, as pessoas estão ali, já vão chamar o bombeiro, porque tem um bombeiro logo pertinho ali do rio, e vão chamar o bombeiro e não vai resolver nada e vão me tirar dali e eu vou estar viva, né? Então eu vejo assim que eu só queria morrer, né? Então eu comecei a procurar em coisas. Quantas vezes você tentou morrer, mãe? Umas 6 vezes a mais eu tentei. Ai, Deus tinha é maravilhoso. Tinha uma faca branca minha que eu vejo que o mal falava comigo. Porque tinha uma faca branca que dizia, que eu olhava na gaveta e havia uma voz na minha mente assim, ó, pega a faca e se pica, pega a faca e se pica, sabe? Enfia bastante a faca no teu peito que você vai acabar com essa dor. Porque eu tinha muita dor, né? Tinha uma tosse seca também e eu vejo que era tudo meu emocional, enfim, né? E muitas doenças eu tive também, porque eu acho assim que eu tinha muita mágoa das pessoas que me machucaram, né? Primeiro o abuso, né, mãe? Primeiro abuso. Mágoa você já guardou lá do abuso. Isso, medo, eu acho assim que eu tinha muito ódio dentro de mim. Outra que a gente fez também, eu com as minhas irmãs, tipo, eu peço perdão para Deus, eu pedi perdão para Deus, sabe? Que Deus tem misericórdia de mim. A gente fez baderna na igreja da minha mãe. A gente foi lá quebrar os bancos e a gente queria bater. Eu não sei se ele era pastor ou ele era obreiro, ele e a esposa dele. Então a gente invadiu a igreja, porque a gente queria defender a mãe. Então, como a gente perdeu o pai, a gente não queria perder a mãe. E tinha acontecido umas coisas lá e a gente soube depois que tinha pessoas dentro da igreja falar para a gente. Então, nós quisemos se vingar pela minha mãe. Minha mãe nem sabia, mas enfim. A gente foi lá, se combinou entre irmãos. Eu só falei assim pro meu marido assim, ó. Adão, fica aí, cuida dos piá, né? Os 3, né? Tava pequeno. Isso foi em 2007, 2008, por aí. Fica com os piá, que daqui a pouco eu já volto. Fomos lá e fizemos uma baderna na igreja. Quebramos os bancos, batemos, empurramos, jogamos. Batimos na porta do banheiro, que a gente queria invadir para bater. Meu irmão estava junto, né? Então eu peço perdão para Deus. Tipo, isso estava dentro de mim, muito ódio, raiva, sabe? Eu queria me vingar de tudo. Dentro de mim, tipo, era tudo escuro, sabe? Tipo, eu não me via. E começou uma época ali, um grito dentro de mim, um grito. Até eu falar parece que é estranho, sabe? Quem conhece a Deus deve entender o que eu estou falando, sabe? Tinha um grito dentro de mim e eu escutava um grito dentro de mim. Mas eu não sabia o que era. Tipo assim, eu vim dos meus avós, que eles se ajoelhavam para a imagem, né? Tanto que eu andava com o bolso cheio de santinho, andava com um amuleto ali, aquelas 4 folhas, enfim, né? Tipo, eu me ajoelhava para a imagem, né? Mesmo que nem gostava de Deus. Porque eu falava assim,
quando eu via falar em Deus, né? Como assim Deus? Né? Se Deus existisse, Deus não ia deixar uma criança sofrer. Sabe? Então isso estava dentro de mim. Então eu não gostava de Deus. Eu não cria em Deus. Hoje eu creio. Mas antes eu não cria em Deus, porque eu pensava assim comigo, onde está Deus? Sofri, meu pai foi matado, né? Minha mãe foi embora. Passaram Tipo, fome. passamos fome. Comemos coisas do lixo para viver, para matar fome, né? Tipo, passamos em casas de pessoas estranhas que a gente apanhou dos outros. Humilhado, né? Humilhavam, chamavam a gente de negrinha, tipo, a gente foi muito humilhado. Falavam, teve um dia o dia que a minha irmã, que eu dei banho nela lá, que tinha gelo, a moça falou assim pra gente, por isso que tua mãe não quer vocês. Vocês são umas porcas. Vocês são, dá até nojo de vocês. Então eu vejo que desde ali eu já me sentia tipo inferior, sabe? Porque ela era bem branquinha, então a gente era tudo pretinho, né? Não, e hoje o cabelo tá bem solto, tá bonito, o cabelo brilhoso, né? Tudo. Mas antes o meu cabelo era bem chaquinho, sabe? Era bem enroladinho mesmo. Fazia aquela bola assim, sabe aquela assim uma bola assim. Então a gente acho que eu já nem me gostava, né? Na verdade ela não me gostava. Né? Então tudo isso estava dentro de mim, né? Quando essa senhora, tinha uma senhora, que eu nunca esqueci ela, que Deus abençoe muito ela, essa senhora. Ela sabia que a gente passava fome, né, quando a gente passou nessa casa, e ela chamou um dia a gente e deu um pacote de pão. E falou pra gente assim, ó, vocês guardem esse pão, porque ela via o que a gente passava, né? Guarda esse pão, só não põe lá dentro, guarda ali fora esse pão, né, pra vocês comer, porque eu não quero que vocês passem fome, essa senhora. Aí a gente pegou o pão, não tinha onde guardar, porque, né, tipo, a gente era criança. Aí colocamos embaixo do assoalho, aquele pacote de pão. E quando a gente colocou embaixo do assoalho o pacote de pão, encheu de formiga. E quando a gente estava com fome, que nós ia procurar alguma coisa para comer, porque a gente não comia, ele jogava no chão para a gente comer. Aí nós fomos lá, aquele pão estava cheio de formiga e a gente comeu assim mesmo. Né? Então eu vejo assim, se tratando da comida, né? Que às vezes tipo, eu não gosto disso, eu não gosto, que nem eu ensinei os vocês mesmos, né, eu falava, experimente pelo menos, né? Eu não gosto, vamos dizer, uma polenta com molho, né? Eu não gosto, mas experimenta, né? Porque a gente não sabe, eu sempre ensinei vocês, né? Experimente, veja se você gosta, né? Também não vou obrigar a comer, mas experimenta, vai que você gosta, né? Então eu vejo assim, até na educação de vocês mesmo, né? Porque, tipo, eu não tive família e queria ter família, né? Então, eu vejo que aprendi muito, eu vejo que Deus me cuidava desde lá, né? Que eu não gostava de Deus, mas ele me cuidava. Então, você veja. E ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de mim, porque tudo isso que eu fiz, né, com ódio, querendo se vingar, tinha vontade de matar um e comer, né? Eu tinha vontade de matar um e comer, de tanto ódio que eu tinha dentro de mim. Então, eu vejo assim que o ódio que eu carregava dentro de mim, com o coração todo podre, né? Eu causei nódulo no seio, que quando fui no médico, o médico falou, Vamira, é câncer do teu seio. Nem tinha firmado nem nada, ele não mandou eu consultar, mas ele me examinou ali, e eu, enfim, eu saí chorando dali, né? Então, tipo, meu seio, tipo, ali inchou bastante também, teve um lado que ele ficou grande, me doía todo o braço inteiro, ficou vermelho, enfim, fiquei em tratamento. Minhas amigas tentaram me ajudar, que Deus abençoe ele, né? Cansou de me levar lá nas meninas do câncer, que eu tinha tratamento lá. Fernanda também me levou na igreja católica, né? Todos tentando me ajudar, minhas amigas. Todas têm salão e estavam todas tentando me ajudar, né? Muita gente tentou me ajudar. Passei numa casa também da Simone, né? Aprendi muito como ser mãe, né? Na casa dela. Eu aprendi muito com ela, com a família dela, né? Como eu via o que eles faziam ali, que era tudo com amor, sabe? Tipo assim, eu aprendi muito com eles também, sabe? Como tratar meus filhos em casa. Eu ficava ali até madrugada fazendo comida, vocês iam tudo dormir, né? Eu entrava para dentro do salão e ia limpar a casa de noite, de madrugada. Às vezes tinha noite que eu nem dormia, porque chegou um tempo que eu não conseguia dormir mais, né? Chegou um tempo também que eu comecei assim, tipo, chorar muito, sabe? Eu comecei a chorar e eu não queria mais nada, eu não queria trabalhar, eu queria só morrer, na verdade. Teve uma cliente minha, e eu passei vergonha, porque eu estava cortando o cabelo dela e eu comecei a chorar. Sabe? Eu só chorava, comecei a chorar. Ela, né, preocupada comigo, meu Deus, Val, o que está acontecendo com você? Por que você está chorando? Eu falei, não sei. Eu acordo chorando, eu queria só chorar. Eu acordava chorando, sabe?
Eu ficava chorando, eu ficava embaixo do chuveiro, sem roupa, sentado no chão, chorando. Eu ligava a chuveira para vocês não verem, né? Vocês não ouviam. Não sabia de tudo isso aí. Vou falar mais alto. Não sabia de tudo isso aí que ele tá falando. Eles não sabiam. Eu ainda mandava, sabe o que eu desde que eu mandava vocês, né? Tipo, ir namorar, saiam, pesada. Né? Vocês ficam só em casa. Então, eu tenho uns filhos que é abençoado de Deus, porque, tipo, meus filhos, não que eu esteja aqui, os filhos estão lá me olhando, né? O Eric entrou ali também. O Eric entrou também, então, meus filhos, ó, é tanta coisa, eu não vou falar tudo pra vocês, porque senão nós vamos ficar a noite inteira aqui falando. E, tipo, eu passei por um monte de coisa, tipo, ali quando meu filho começou a usar maconha, quando ele começou a usar droga. Chegava de madrugada chapado, que eu já não dormia, né? Aí ele chegava de madrugada chapado, né? Aí eu olhava, eu não tinha direção nenhuma, eu nem sabia o que fazer. Uma que eu não podia falar para ele parar de fumar, porque eu fumava, né? Comecei a dar dinheiro para ele comprar cigarro para mim. Né? Então, quanta coisa a gente faz errado, né? Então, eu não tinha direção nenhuma. E também não falava nada para ele. Um dia eu perguntei para ele, por que você está usando droga? Né? De boa, mãe. Meu amigo me deu, de boa. Entendeu? Então, eu vejo... Como se fosse uma brincadeira, como né? se fosse uma brincadeira normal, como se fosse normal, né? Então, eu, tipo, não tinha palavra para dizer, não sabia nem o que dizer. Porque, né, tipo, eu fumava, eu ia dizer o quê? Né? Como que eu ia corrigir meu filho se eu fumava? Comecei a fumar nos 10 anos e vim fumando. Até hoje eu estou com 51, mas eu vim fumando ali até os 40 e poucos anos. Fiz de tudo para parar de fumar, né? Tipo, tudo que me ensinava eu fazia. Não fumava no trabalho e também não fumava. Como que eu conseguia ficar sem fumar no trabalho? E como que eu conseguia ficar sem fumar no salão? Para minhas clientes não ver, né? Porque tinha as clientes que não gostavam do cheiro de cigarro, também não ia ficar cheirando o cabelo delas, enfim. Mas eu fumava lá dentro uma carteira e meia de cigarro, né? Eu fumava. Então, quem me libertou foi Deus, né? Minha amiga Solange também, né? Tipo, me convidou, eu não queria mais ir para a igreja, porque eu já estava tudo cansada, eu estava cansada já, sabe? Porque você fazia ir na igreja fazer o quê? O que eu vou fazer na igreja? Eu já ia em tudo quanto é igreja e não tinha mudado, né? Eu não tinha mudado. Tipo, falavam ali, você quer aceitar Jesus? Eu até pensava, eu não quero aceitar Jesus. Como assim aceitar Jesus? Né? Mas primeiro eu tinha que me limpar, me libertar, tirar toda a sujeira que estava dentro de mim, estava cheia de lixo dentro, né? Ódio, mágoa, né? Então, você veja, eu precisava perdoar as pessoas que eu tinha, né, ódio, e me perdoar. Então, você veja, causou muita doença dentro de mim, o útero. Eu tinha que tirar o útero, porque o médico falou, Valmira, teu útero está podre. Você tá cheirando, você está fedendo. Tem que tirar fora, remover teu útero. Eu gastei ali quase 3 mil, né, para fazer exame, para fazer um monte de coisa ali, para ver se era câncer, enfim, né. Então, graças a Deus que eu cheguei em tempo, né? Tipo assim, eu vi que foi a última porta que eu cheguei na Igreja Universal, né? Eu cheguei lá, eu fui acolhida pelo pastor, pela esposa, né? Nunca esqueci, que Deus abençoe todos os bispos, os pastores, as esposas, as obreiros, que Deus abençoe todos. Sabe? Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei chorando, não parava mais de chorar. Então, cada vez que eu estou dentro da igreja, quando o homem de Deus lá fala, tipo, eu sempre olho que eu estou lá na igreja quando eu cheguei. Sabe? Eu olho esse momento que quando eu cheguei lá, eu lembro até o cantinho que eu ficava. Sabe? Que eu só chorava. Assustava até o pastor, porque eu chorava o tempo inteiro. Manifestei também na igreja, né? Tipo, então eu vejo que eu não tinha, se você acredita em demônios, eu não deveria ter só um, eu deveria ter muitos demônios, porque eu uivava, né? Que a minha amiga falou, você chorava muito, você gritava, você uivava, né? Então era uma dor dentro de mim, né? Que eu não sabia o que fazer, e ali eles me ensinaram. A esposa do pastor me levou para dentro da IBI, que é a escolinha bíblica, né? E começou a me ensinar ali o que eu tinha que fazer, né? Quando cheguei na igreja também eu não entendia, quando o pastor falou lá no altar, Deus, Jesus e Espírito Santo, para Espírito Santo. O que é isso, Espírito Santo? Eu ouvia falar que alguém falou em Deus, né? Mas eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu não sabia o que era o Espírito Santo. Jesus, né? Jesus, eu olhava que Jesus estava morto, porque minhas avós lá tinha cruz, então eu via lá Jesus pregado na cruz, né? Então, uma imagem ali na parede, então ele era morto,
né? Então, vocês vejam, agora voltando e falando em corpo, então eu era magrinha, bonita de corpo, né? Tipo assim, vestia roupa que não deveria vestir, que não era adequada, né? A roupa, vivia na academia, né? Então, vamos dizer, era bonita fora, mas dentro eu estava podre, né? Eu estava podre dentro. Então, estava podre, meu coração podre. Então, trazendo para hoje... Ou seja, não adiantava o cuidado somente do corpo, porque Isso. tua alma estava sofrendo, né, Isso, mãe? estava sofrendo. E, tipo assim, eu ia pra academia toda bonita, né? Toda linda, né? Tipo assim, nossa, muito bonita. Ia pros cursos, viajei em muitas cidades fora para fazer curso. E toda bonita, assim, sabe? Rindo, fazendo foto, tirando foto, rindo. Mas dentro de mim estava gritando, né? Quem ia me ajudar? Quem ia me ouvir o que eu tinha para dizer? Ninguém. Quem quer ouvir? Hoje eu vejo assim que as pessoas parecem que perdeu amor um no outro, sabe? Ninguém quer saber de ninguém, se você está sofrendo ou não, né? Tipo, a pessoa quer saber assim muito, acho que dinheiro, essas coisas, sabe? Muito bens Tipo, materiais, bens né, mãe? materiais, carrão. Ou a gente tinha lá caminhão, tinha carro, tinha moto. Você veja, a gente tinha tudo, hoje não temos. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho Deus dentro de mim, né? Tipo, o mais importante é que o Senhor Jesus me deu o Espírito dele, né? O Espírito Santo dentro de mim, né? Então, você veja, Deus falou comigo. Eu não vi Deus, não senti Deus também, né? Mas eu tenho a certeza, quando Deus veio sobre mim, e Ele tirou, porque eu chorava tanto, e eu falei. Então, se Deus existe mesmo, de fato, de verdade, que estão falando, o pastor está falando que existe Deus, aí eu falei, então, se existe mesmo de fato Deus, de verdade, né? Então, tira essa dor dentro de mim, tira essa angústia, né? Tira esse grito que está dentro de mim, porque eu quero morrer o tempo inteiro, né? Então, ali naquele momento, Deus falou comigo, né? Aqui, na minha mente, né? Aí eu pedi perdão para Deus, né? Aí, quando Deus falou comigo, que Ele falou que Ele não deixou meu tio me estrupar. Ele me tirou do rio quando eu tentei me matar. Várias vezes eu tentei me matar e Ele estava ali. Então, você veja, Ele cuidou de mim desde a hora que eu nasci da minha mãe, né? Então, que Deus abençoe minha mãe, né? Deus abençoe muito ela, por ela ter eu, né? Então, Jesus, Ele me cuidou desde ali. Então, mas eu não via Deus, né? Tipo, eu tinha raiva de Deus, não gostava de Deus, né? Então, mesmo assim, Ele teve misericórdia de mim. E eu pedi perdão para Ele, né? Eu perdoei o homem que matou meu pai, né? Gosto da família dele, já fiz o cabelo da esposa dele, já atendi os filhos dela, né? Então, eu me perdoei, porque eu não me gostava. Eu não me gostava. Tipo assim, eu não me gostava. Eu queria morrer, não me gostava. Então, hoje eu venho, né, aqui para a academia, porque eu gosto do ambiente. Gosto do pessoal que gostei, né? Tipo, me senti acolhida, né, com todos vocês aqui, né? O lugar é bom, né? Você sente uma paz aqui dentro. Uma paz. Hoje eu tô barrigudinha, né? Mas dentro de mim eu tô em paz, eu tenho amor, tenho alegria, quero viver, não quero mais me matar. Não quero mais morrer. Né? Aí eu brinco com meus filhos, a não ser que Deus me rebate. Né? Eu falo para eles assim, ó, quando Deus me levar, meus filhos, não chore, entendeu? Fique feliz, porque eu fui morar com Deus. Né? Eu fui morar com Deus e eu quero que vocês vivam, né? E que vivam sempre para Ele, né? Que vocês vivam sempre para Ele. Tem o netinho também, tem o Gael, né? Vocês ensinem para ele a palavra de Deus. Não vou citar versículo da Bíblia, porque, tipo assim, há muitos que falam do versículo da Bíblia, então eu acho assim que você tem que viver, né? Não precisa a gente falar muito, mas que Deus veja, que vocês vejam Deus em mim, né? Sem eu precisar falar, porque quem me conhece, que é a cliente minha, o que me viu lá atrás, né? Sabe que eu era bem magrinha, né? Tipo ali, a Fernanda me conhece, que tipo, eu chorava muito, a ele, né? Chorava muito. Então eu falo para minhas amigas que todos nós devemos se entregar para Jesus, né? Que nem vocês estão aí, não sei se vocês têm problema ou não, porque eu também tenho, antes eu não sabia resolver. Mas hoje o Espírito Santo me ensina o que eu tenho que fazer, sabe? Não se apavore, né? Não se desespere. Não se desespere. Tudo vai dar certo. É só uma fase. Só uma fase. Isso vai passar. Tá chovendo, tá bom. Tem sol, tá bom. Tá um tempo nublado, tá bom também, né?
Tem conta para pagar, vamos trabalhar e vamos pagar, né? Então eu vejo assim, hoje tudo maravilhoso, na verdade, né? Você falou do câncer, mãe. E hoje? Não tem mais Hoje, câncer? hoje eu não tenho mais nada. Graças a Deus, olha. Deus é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso que ele me tirou tudo. Eu fiz exame, entrei na menopausa, né? Tipo, engordei um pouquinho e tal, né? Tô me cuidando na alimentação, né? Tô vindo aqui, né? Exatamente. Quebrei o pé também, mas Quebrou o pé. vim aqui, né? Fiquei de muleta ali, ali fiquei, né? Usando. Um ano, né? Acho que foi mais ou menos. Então, tô vindo aqui, né? Meu filho, que bom, ó. Personal ensina, né? Não é porque é meu filho, né? Pensa que privilégio eu tenho. Venha num ambiente bom, né? Tipo assim, eu não preciso colocar roupas que nem eu usava antes, né? Mesmo que eu nem me sinto bem assim, mas com essa roupa eu não consigo vestir mais. Então o Espírito Santo fala assim, ó, filha, faz esse aqui. Veste esse aqui, não, esse não. Esse não vai ficar bom, né? Não sou mais de passar nas lojas e ficar comprando, não, agora não. Às vezes o olho puxa, sabe? O olho vem para as lojas ali, não vou levar. Né? Não sente a necessidade mais, né? Não sinto mais necessidade, não tenho mais aquela ansiedade que eu tinha. Hoje eu tenho uma paz dentro de mim, graças a Deus. Não preciso tirar mais o útero, graças a Deus. Estou curada, Jesus me curou. Meu seio. Tinha muita sinusite, rinite, artrose, artrite no pé. Olha, fiquei várias vezes internada, né? Quando eu ficava internada lá, eu era a mais doente de todas, né? Tipo, tava morrendo, né? Às vezes tinha pessoa que tinha feito cirurgia ali, elas que estavam mal, mas quem estava mal era eu por causa da depressão, né? Ah, não tomo mais remédio de depressão. Não tomo mais. Que Deus abençoe os psicólogos, Deus abençoe psiquiatra, todos, que Deus abençoe. Que inclusive você não citou essa parte, mas você frequentou, né, mãe? Eu frequentei o CAPS, eu fiquei ali até os 40 anos, né? Depois que eu cheguei na igreja, eu voltei lá e falei assim para as meninas assim, ó, para o meu psicólogo também, porque no final foi psicólogo. Antes era psicóloga. Psicólogo, depois psiquiatra. Não, os dois. Os dois? Psiquiatra, porque ele dá o remédio, e psicólogo para mim conversar. Certo. Só que ali do abuso do meu tio eu não conseguia falar. Eu só consegui falar depois que eu me entreguei para Deus. Então você veja, tinha um caroço aqui ó, na minha garganta, um caroço, uma bola aqui, que não saía. Sabe? Eu não conseguia falar. Eu não conseguia. Meu marido, eu contei tudo para ele da minha vida inteira. Ele sabe tudo da minha vida. Mas ali da hora do abuso eu não conseguia falar. Não saía. Tava um caroço na minha garganta assim que eu não conseguia falar. Depois que eu me entreguei para Deus, eu consegui falar. Ele tirou, me limpou, né? Tipo, saiu aquele caroço ali. E eu voltei lá e falei pro psicólogo assim, ó, eu não quero vir mais. Por quê, Valmira? Por que você não quer vir mais? Eu falei, não quero vir mais porque eu comecei a ir para a igreja, lá, em uma igreja, e eu me senti acolhida, né? E eu tô bem, graças a Deus, eu tô me sentindo bem até ali. Eu não tinha recebido o Espírito Santo. Eu tinha me batizado nas águas, né? Me batizei nas águas, me entreguei. De fato, de verdade, eu me arrependi de tudo que eu fiz. E dentro de mim dizia assim, se batize. Você vai mudar a hora que você se batizar. A hora que você descer as águas ali, você vai ver que a tua vida vai mudar dentro de você. E foi verdade, porque a hora que eu me batizei ali, morreu a Valmira ali. Ali morreu. Ali morreu a Valmira, a velha Valmira. E acordou uma outra, porque naquele momento ele não quis vestir mais as roupas que eu vestia, né? Tipo, eu não falei pra vocês, mas eu fiquei 1 ano separada do marido, que eu pedi divórcio, enfim, né? Eu me arrependi, me arrependo. Porque Deus é família, é pra você lutar pelo casamento, né? Mulher, homem, enfim, né? É pra você lutar pelo casamento, né? Então eu quero lutar até o final. Eu quero lutar até o final, e até o final, né? Até que a morte nos separe, né? Que nem Deus fala, né? Então eu quero viver uma vida para Deus. E você vê só que toda essa trajetória para chegar à luz, ou seja, o grito de vitória, né, mãe? Hoje é vitória. Então, o grito de socorro o tempo todo, né? E aí hoje é grito de vitória. Mas você vê só que, acho bom falar, mãe, sobre a decisão sua de mudar, né? Isso. Porque, olha só, né? Repetindo, foi abusada pelo tio, viu o pai sendo matado, foi internada num lugar de tratamento, uma clínica de tratamento, onde ficou
com uma roupa de força, babando, tentou se matar 6 vezes, foi abandonada pela mãe, depois da morte, né, do pai, né? Depois da morte do vô, né? É isso? Não. Antes. A mãe foi embora, ela foi embora antes. Eu não Foi embora sei qual antes. que é o motivo dela, mas enfim, ela foi embora. Foi abandonada Foi antes. pelos pais, vamos assim dizer, né? Uhum. Humilhada, comendo as coisas do lixo, ou seja, tudo que ela já declarou. Como assim perdoar todas essas pessoas? Como assim tirar todo esse ódio? Então houve uma decisão da parte dela, Isso. né, mãe? Uhum. Decidiu, usou a fé, mesmo não crendo em Deus. Não, se Deus realmente existe, então tira essa dor de mim. Então ela fez uma prova de fé. E essa prova, Deus se manifestou para ela. Então às vezes você está numa situação tão difícil como ela passou e não crê em Deus, não crê na abundância. Então, primeiro, decida perdoar. Embora você não deseje, né, mãe? Porque eu vejo que toda essa vingança e ódio dentro, você não queria perdoar, né? Não. Jamais, né? Não. Então, desejar, você não vai. E sim, decidir. Perdoe. Porque quem carrega o peso é você, não a outra pessoa que te feriu, né, mãe? Então, assim saiu esse peso de cima dela, para hoje ela tá leve com a paz que ela transmite hoje, né, mãe? Isso. E assim, ó, e se alguém te ofender, que às vezes a gente vai num banco, em algum lugar ali, às vezes a pessoa assim, tipo, vem pra gente, né? Pra gente. Às Palavras vezes, duras, né? Isso, palavras duras, ou às vezes nem trata a gente bem, às vezes, né? Ou te ignora, mas enfim, né? Tipo assim, ó, ore por ela. Que eu vejo tudo é oração, joelho no chão. Eu todo dia eu oro de manhã, acordo com o joelho, eu vou dormir de joelho e oro e oro. Ore por ela, porque se ela te olhou com cara feia, ou ela falou qualquer coisa pra você, a culpa não é dela. Você tem que orar por ela. Nem que você não sabe o nome dela, Deus abençoe a Joaquina, a Maria, enfim, abençoe ela. Isso aí. Né? Que ela deve ter com algum problema também, às vezes até pior do que o da gente, né? Que a gente está querendo resolver o problema da gente. Mas às vezes você não olha para ela, entendeu? Às vezes ela deve estar com algum problema em casa, tanto a mulher como o homem. Tanto os adolescentes, eu vejo também muito, né? Às vezes os pais trabalham demais e, enfim, a adolescente ela fica muito sozinha, muito no celular, né? Tipo, muita coisa ali no celular, aquilo vai entrando tudo ali, vai virando um furacão dentro da pessoa, né? Verdade. Aí que quer explodir. Aí aquele furacão ali dentro ali, vai chegar uma hora que ela vai querer estourar, né? Então, assim, eu acho assim que nós temos que parar um pouco com o celular, né? Quem trabalha, faz um limite ali, vai conversar com o teu marido com a esposa, filho, enfim, que nem nós almoçamos quase todos os domingos, né? Verdade. Domingo gente- reunido. Isso, todo domingo é o domingo de família, né? Aí eu até digo assim, não lave a louça, né, pras noras, porque cada um vai pra lá. Porque, tipo assim, ó, antes eu era muito demais da limpeza. Então isso não é importante, o mais importante é a tua alma, né? Verdade. E pra mim deixar Deus feliz, eu tenho que entregar minha alma pra Ele e cuidar da minha alma todo dia, né? Porque a luta continua, né? A luta continua, todo dia é uma luta, mas orar e pedir, Deus, ó, me ajude, socorro, não sei o que fazer, né? Verdade. É Deus. Amém. E o ponto final aqui da colocação é, que a mãe quis dizer, não olhe para a pessoa, tá? Olhe para a alma da pessoa. pra alma. Então, eu tenho uma alma, minha mãe tem uma alma, você tem uma alma. Então, somos feitos de corpo, físico, alma dentro de nós e espírito que Deus nos entrega. Logo, se você olhar para a alma, ou seja, se você conhece ou não conhece, se a pessoa está te ferindo ou não está, você vai ter uma compaixão, um amor, um zelo por ela, porque a alma é preciosa para Deus. Então, certamente, olha sempre para a alma, que aí Deus se agrada com você olhando para Ele dessa forma, e Deus vai te ajudar também. Deus vai te honrar também. Ok? Isso, e igreja, finalizando aqui, né? Igreja não é as placas. Eu acho assim, ó, que você tem que ter um propósito quando você vai. Vai lá, ó. Já antes de você sair de casa, você faz um propósito. Fala com Deus, ó, Deus, eu quero que o Senhor use o homem de Deus lá, o homem, a mulher, não sei, e fala comigo. Mas não o que eu quero ouvir, o que eu preciso ouvir e mudar. Eu vou todo dia, mas porque eu não quero perder uma palavra dele, que é a Bíblia, né? Eu não quero perder, porque, tipo assim, é o próprio Deus falando comigo. Ó, Valmira, muda desse aqui, faça isso daqui, entendeu? Eu tenho um propósito. Cada vez que eu vou, eu falo, Deus, usa o homem de Deus para falar comigo, não o que eu quero ouvir, porque eu vou querer ouvir coisa boa, né? Então, fala o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, né? Então, é só eu pôr em prática. Entendeu? Eu tenho que pôr em prática porque eu aprendo ali em tudo, né? Então, aí você que vai lá, tipo, faz um propósito com Deus, né? Tipo, eu vejo ali que na igreja que a gente vai lá,
eles fazem propósito e eu gosto, eu não perco nenhum. Fiz jejum do Daniel, a fogueira, eu gosto muito. E eu não olho o dinheiro, porque não é o dinheiro, Deus não quer o teu dinheiro, entendeu? Deus quer a tua alma, entendeu? Se você colocar ali, quando o homem fala, tipo assim, só que a igreja, ela tem custo, nós em casa tem que pagar luz, água, todas as igrejas, tanto católica e espírita, em todas, né? Tudo tem gasto. Eu vou lá, eu uso banheiro, eu uso papel higiênico, né? Eu tomo água, eu uso copinho, né? Então, tipo assim, nós temos que ter esse cuidado, né? Então, é a casa do nosso pai, né? Então, nós temos que cuidar. Muito bom. Né? Verdade. Forte, né? Vamos ver os comentários aqui rapidinho, hein, pra gente fechar. Vamos ver o que o pessoal falou aqui. Josimara. Val, querida, te amo. Não sei se você conhece, Josimara. A Camila falou, oi, boa noite. Luciano, boa noite. Você é uma guerreira. Abraço, Luciano. A Josimara colocou também, sua vitória vai além. Você é inspiração de caráter e bondade. Você é uma guerreira. Glória a Deus por sua vida, Josimara. E Gildolene, acho que é. Deus abençoe vocês. Amém. Pessoal, a gente agradece de ter acompanhado até aqui. Não somos nada jamais o que a gente falou. Simplesmente é Deus trabalhando em nós. E como a mãe falou, se disponha para Deus, para que Ele possa até alinhar aos propósitos dele, que é o que a gente tem feito. Senão, eu não estaria aqui. Ou eu também teria me matado, porque a vida que eu vi a minha mãe passar, sofrendo, angústia, depois que eu soube que ela queria se matar, eu já teria me matado também, porque eu também tinha os meus porquês. Eu também não encontrava resposta para toda a desgraça que a gente passava. Meus irmãos, inclusive. Não é à toa que minha mãe me citou que meu irmão foi para as drogas, eu também fui para as bebidas, eu era viciado. Então, somente Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade para repreender e fazer essa mudança interior para o exterior. Então, Deus possa abençoar você, a sua família. Essa live aqui vai ficar salva para que você possa rever. Às vezes você chegou agora e até mesmo para você compartilhar com uma outra pessoa. É isso, né, mãe? Isso. Vamos orar então entregando para Jesus? Maravilhoso Deus, eu quero lhe agradecer, Jesus Cristo. Nada faríamos, ó Pai, se não fosse a sua direção. Eu só tenho a te agradecer por estar aqui junto com a minha mãe, por Senhor ter cuidado, meu Pai, protegido minha família até aqui. Lá atrás não tínhamos resposta, mas hoje enxergamos, meu Pai, que foi tudo para que a gente pudesse, de alguma maneira, ajudar alguma família. Então, tudo que foi lançado aqui, Jesus Cristo, que ajuda essas pessoas, Pai. Às vezes elas estão passando por a mesma situação, ou talvez pior, e não encontram uma solução, mas a solução é o Senhor. Então, Jesus, entra no coração de cada pessoa, fala com essas pessoas, Pai, e mostra os seus propósitos, mostra, meu Pai, sua autoridade, seu poder, sua unção, que realmente o Senhor tem todo o poder para mudar. Assim eu lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo amado, é isso. A gente agradece fortemente que você possa ter um bom descanso e possa ser abraçado por Jesus Cristo. Abraço. Até mais.